Isso aí, gente. Conforme vocês podem ver aqui na parte de cima da tela, o aplicativo da Microsoft Teams avisa que a gravação foi iniciada. Estou oralizando este aviso já após o início da gravação, para que todos tenham ciência, inclusive aqueles que não têm acesso ao chat da reunião desse grupo de trabalho. Mas também o coloquei, como podem acompanhar aqui na tela, né? Eu coloquei aqui, né, por escrito no chat, o aviso de que a gravação foi iniciada. Assim, a partir desse momento, vocês sabem que se abrir o microfone, se abrir a câmera, a imagem de vocês ou a voz será gravada e compartilhada em link próprio com os outros alunos da instituição, em especial da nossa turma. Dito isso e feitas os avisos iniciais, vamos iniciar foi um pouco redundante, né? Feitos os avisos preliminares, vamos iniciar o nosso encontro dia 9 de novembro, Centro Universitário Uniabel, disciplina de redação jurídica. Beleza, feitas as formalidades iniciais, vamos trabalhar. Bom, aqui está o documento de Word que eu preparei para vocês, tá? Não chega a ser uma apostila, né? Mais um apanhado com os principais brocardos latinos, as principais expressões latinas utilizadas no dia a dia forense e no texto jurídico. Eu vou ler algumas com vocês, peço que vocês tenham especial atenção, né? Aquelas que eu for sinalizando. Nós teremos de 2 a 3 questões na nossa prova que tratarão de brocardos latinos, de expressões latinas. Então, nós vamos ver algumas expressões, 3 serão cobradas na prova, mas muitas serão cobradas durante a vida de vocês, durante a militância. Ok? Vamos lá. Hoje é mais ler, traduzir, interpretar e ver onde que isso vai cair ali, né, na nossa vida, no dia a dia, onde isso vai ter uso. Bom, a primeira expressão da relação que coloquei para vocês, eu queria também já pedir desculpas, porque eu tentei fazer uma relação em ordem alfabética, mas algumas expressões, quando eu estava ali escrevendo, eu lembrei e escrevi depois, e a ordem não tá muito alfabética, não. Mas depois eu procuro ajustar isso daqui para poder melhorar a formatação, tá? Peço desculpas também por isso e vamos aprender já isso hoje também. Se eu não coloquei ali, eu vou colocar, mas eu costumo falar com vocês, né? Peço a vênia ou com a devida vênia. Essa expressão está ali dentro do contexto desses brocardos, significa as devidas desculpas, com as devidas escusas. Eu precisei eu tive um problema de queda de energia na minha casa, precisei trocar o computador, que o outro que queimou, ficou defeituoso. Então ele estava todo no macetinho para eu poder fazer a formatação aqui das apostilinhas, dos materiais que eu compartilho com vocês. E esse daqui ainda não está, né, configurado da maneira que eu gosto. Por isso, é um dos motivos que me levou a não ter colocado aí um documento tão bem alinhado quanto eu gostaria com vocês, mas prometo, vou tentar ajustar da melhor forma possível antes de compartilhar como arquivo no nosso portal acadêmico. Muito beleza. Primeira expressão que eu trago aqui, né, a priori. Quem nunca ouviu essa expressão, né? A priori significa a princípio. É uma expressão usada com muita frequência nas petições iniciais, nas petições de um modo geral, quando o advogado ele busca elencar determinadas situações, quando ele busca dizer a priori, insta salientar, em princípio, importa dizer que, né, para buscar expor uma ideia principal, expor uma ideia a partir da qual outras irão se projetar sobre o caso que está sendo analisado, que está sendo exposto, sobre um eventual fato narrado ou sobre uma eventual tese sobre a qual está sendo dissertada uma ideia. Vamos lembrar lá do texto dissertativo argumentativo. A abiorigine funciona de maneira similar que o a priori, tá? A abiorigine significa desde a origem, mas é usada em um outro contexto nos textos jurídicos, referindo-se a um eventual direito que foi originado de outro. Como quem diz, abiorigine seria num contexto semelhante ao originalmente. Tal direito foi obtido em razão de uma resolução jurídica tal, ou originalmente, tal comportamento era observado neste sentido. A princípio é quando você sustenta, levanta, né, inicia uma ideia, tá? A priori, né? Inicialmente, em princípio, e ab origem, desde a origem, tal direito era
por exemplo, pensado de tal forma, tal comportamento era analisado de tal forma. É desde a origem, em princípio. Ab início, aqui é a terceira expressão, tá? Eu já vou tirando aqui vou aproveitando, tirando essas aspas. Eu comecei colocando as aspas, depois eu fui pensar, gente, que uma das maneiras mais fáceis que tem de eu tentar colocar isso daqui numa ordem alfabética, para melhorar essa posturinha para vocês, é fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V para o Excel e pedindo para ele colocar em ordem alfabética para mim. Então eu já vou tentando fazer uns ajustes de formatação enquanto converso com vocês, tá? Não reparem nesse detalhezinho operacional. Então vamos lá. Ab início, parecido com a priori, né? Parecido com a ab origem, mas ab início é onde nós falamos desde o início, né? Quando quer argumentar que desde o início algo acontecia. Por exemplo, ab início o autor vendia seus produtos na loja, objeto da lide, objeto da demanda, quando então foi injustamente expulso de lá, e aí você começa a contar uma história, mas você não está dizendo que é da origem, da natureza daquele tema, você não está puxando lá um fundamento de uma tese, a priori, você está puxando ab início, você quer contar uma história desde seu início, você quer indicar quando aquilo se iniciou, é algo que nós colocamos ali depois da origem. A origem é algo mais íntimo, mais basilar, mais entranhado nas reais origens de algo que se busca relatar, que se busca narrar. Bom, abundance cautela non nocet, né? Vocês vão ver, olha essa nocet, vocês vão ver com uma certa frequência, né? Non nocet, nocet é prejudicar, tá? Abundance, cautela, non nocet. Significa que cautela abundante não prejudica. Um termo que vocês vão ouvir com bastante frequência é coabundante non nocet. Coabundante non nocet, que significa o que abunda não prejudica, ou seja, aquilo que sobra não prejudica. Quando nós falamos abundance cautela non nocet, nós diremos que cautela abundante, cautela excessiva, ou seja, o excesso de cautela em nada prejudica. Nós normalmente usamos essa expressão para justificar a um juiz que, na dúvida entre cautela pouca ou muita cautela, resguarda o direito, prime pela cautela, não corra o risco de ferir o direito de ninguém, ou de deferir ou indeferir uma determinada pretensão, que de repente não vai dar para voltar atrás. Isso é muito importante, será muito importante. Vocês vão ler essa expressão com bastante frequência lá no futuro em processo civil, quando vocês aprenderem principalmente sobre tutelas provisórias, sejam elas de urgência, sejam elas de evidência. Vamos lá. Accessorium sector principale. Essa aí é bem usada, tá? Essa daí vocês agora no terceiro período, na disciplina de Teoria Geral do Processo, vocês vão ouvir com muita frequência. Significa dizer que o acessório segue o principal. Significa dizer que um pedido acessório ele necessariamente acompanha o principal. Significa dizer que se você fez um pedido principal e o seu pedido principal é indeferido, lhe é negado, o acessório morre junto com ele, tá ok? Significa dizer que se seu pedido principal, por exemplo, era de indenização porque o seu celular novo explodiu na cabeceira da sua cama. A indenização era ali de substituição do telefone, de indenização por danos materiais, porque o telefone explodiu na cabeceira de sua cama, e o pedido esse era o pedido principal. E o pedido acessório seria, por exemplo, um dano moral, porque se não houvesse a explosão você não teria sua saúde, sua integridade física não teria sido colocada a risco. E aí descobre-se no curso do processo que o telefone explodiu não por defeito de fabricação, mas porque você usou um carregador pirata, uma voltagem, mas porque você concorreu, porque o próprio utilizador daquele aparelho concorreu para aquela explosão, utilizou-o de maneira inadequada, que o fez explodir, né? Que o próprio usuário concorreu para aquele evento danoso. Logo, o pedido principal
vai ser indeferido e o acessório vai seguir o principal em seu indeferimento, tá? Então, acessorium sector principale significa que o acessório segue ao principal, geralmente é um termo utilizado para falar sobre os pedidos. Acta est fabula, a peça chegou ao fim, ou nós poderíamos também dizer que a peça ou o ato chegou ao fim, significa... Eu coloquei a peça porque normalmente no contexto jurídico significa dizer que aquela petição chegou ao fim, que aquela narrativa chegou ao fim, que aquele ato chegou ao fim. É a expressão muito utilizada também por conta de sustentações orais no tribunal do júri. Ali, no embate entre exposição de acusação, defesa, réplica e tréplica, não é incomum que a defesa, ao fim da fala do MP, diga, né, a um corpo de jurados normalmente que conhece, né, que diga ali para apresentar suas ideias ao corpo de jurado, um corpo de jurado normalmente ávido por outras versões da história, que diga acta est fabula, ou seja, esses atos chegaram ao fim, essa peça chegou ao fim, essa fábula chegou ao fim, tá? Como ponto de entrada de um contra-argumento oral, muitas vezes é utilizado dessa forma. Próximo brocardo, né? Próxima expressão latina a ser apontada é a... Estou tentando já ir fazendo os ajustes, né? Vamos lá. Ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado ao impossível. É uma expressão muito utilizada para se resistir à pretensão e obrigações de fazer. Existem obrigações de certa natureza lá no direito civil. Vocês não são obrigados a saber a natureza dessas obrigações hoje, mas eu devo contextualizar em que circunstâncias esses termos latinos serão vistos por vocês ao longo do seu curso, tá? Ao longo da faculdade ou ao longo da vida. Então, ad impossibilia nemo tenetur, ninguém é obrigado ao impossível. Como disse, normalmente utilizado para se combater, para sustentar ideias de resistência à pretensão, de obrigação, de realização de obrigações de fazer. Existem basicamente 3 obrigações, que são obrigações de pagar, quando alguém deve uma certa quantia a outrem, obrigações de fazer, quando alguém se quer que alguém conclua a sua obrigação de fazer, conclua com determinado serviço, porventura pactuado, quando nós queremos que um pedreiro termine de fazer o muro que você contratou, ou obrigação de não fazer, quando eu quero que meu vizinho pare de tentar cavar um buraco por baixo da minha casa, tá certo? Então, mas se essa obrigação for uma obrigação impossível, eu quero que o pedreiro construa um pedaço do muro flutuante. Não, flutuante, não existe tecnologia para isso. Ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado a fazer o impossível, me pede outra coisa, e assim eu o farei. Próxima expressão, ad judicia. Essa daí é muito, muito comum também, tá? Ad judicia nós usamos praticamente em todas as nossas procurações, né? O significa para fins judiciais. Praticamente toda procuração de advogado que você for assinar, que você for redigir para dar para o seu cliente assinar, você vai incluir os poderes, o seu cliente vai dar-lhe poderes ad judicia, ou seja, para fins judiciais. Aí o cliente fala, não vou assinar procuração assim para você não, senão você vai vender minha casa. Calma, que para vender casa tem que ser procuração feita por instrumento público, senão o cartório não vai registrar a escritura, não vai ter, fique tranquilo. Mas você geralmente coloca lá, negrito, itálico e caixa alta, até numa letrinha maior, procuração com poderes exclusivos da cláusula ad judicia, ou seja, somente para fins judiciais. Você só vai poder usar aquela procuração para atuar em processo. Vamos lá. Próxima expressão, alia jacta est. Alia jacta est é o que significa, é utilizado no sentido de que a sorte está lançada, menos comum nos tribunais, menos comum nas petições, eventualmente usada em sustentações orais. Okay? O que é uma sustentação oral, né, gente? Uma sustentação oral é aquele discurso oralizado que os causídicos, que os advogados utilizam para convencer o tribunal da pretensão do seu cliente.
Vamos lá. Próximo brocardo latino. Alterum non laedere, não prejudicar ninguém, dever jurídico geral, ou seja, a obrigação de não atrair prejuízo a outro e não atrair prejuízo processual. Alterum non laedere, é a obrigação que se tem dentro do processo de não atrair prejuízo às partes, de não agir de maneira desleal dentro de um processo. Outra, amicus certus in reincerta cernitur. Amigo certo se encontra na hora incerta. Amicus certus in reincerta cernitur. Né? Dá para, se vocês lerem assim um pouquinho mais calma, amicus certus é o amigo certo. In ré incerta, ré é coisa, tá? Em ré incerta, em coisa, em hora, em momento incerto, cernitur. Ou seja, se conhece, se encontra. Geralmente, em se tratando, eu já ouvi esse termo ser usado em processo penal, quando uma testemunha, muitas vezes de acusação, declina o nome de pessoa que não foi arrolada nos autos, nem pela acusação, nem pela defesa, como testemunha no processo, e o advogado, na oralização dos pedidos a serem consignados em pauta, pede ao juiz que ouça essa testemunha na qualidade de testemunha do juízo. O juiz tem essa possibilidade dentro do processo penal, nós veremos mais à frente, e usando-se esse brocardo. Excelência, considerando que amigos certos em reincerta cernitur, peço para que fulano de tal, cujo nome apareceu no depoimento da testemunha Beltrano, seja ouvido na qualidade de testemunha do juízo. Muito comum também. Amicus curia é um dos mais comuns, significa amigo do juízo, amigo na cura, amigo da causa, tá? É uma atuação profissional que se dá a fim de auxiliar um determinado andamento processual e é um instituto de direito processual civil. A atuação de advogado, amicus curiae. A atuação de advogados, de determinado advogado, de determinado profissional técnico para auxiliar no curso do processo na função de amicus curiae. Amor Omnia Vincent, esse daí é mais difícil de nós vermos nas petições do dia a dia, aparece algumas vezes quando aparece em petição, são nas petições de direito de família, e significa, é o bonitinho, né? O amor vence tudo. Beati pauperes espíritos, aventurados os pobres de espírito. Beati, de bem, pauperes, de pobre, paupere, espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bis in idem é outra que vocês também vão ver com muita frequência. É um termo utilizado em diversas áreas processuais, que é a proibição do bis in idem, é a proibição de que algo se lhe ocorra duas vezes no mesmo sentido, proibição de condenação, proibição de pagamento em bis in idem, é a proibição da repetição da mesma coisa. Ou você informa que algo aconteceu em bis in idem. Bis in idem aconteceu, repetiu-se a mesma coisa. Essa aí é uma certamente mais conhecida de vocês, é uma expressão latina famosa, é o carpe diem, que significa aproveite o dia, não demanda mais comentários mais aprofundados. Cave canem, cuidado com o cão, é uma expressão latina utilizada que era utilizada historicamente nos umbrais romanos, para que se tivesse cuidado, né, para que se cuidasse da divindade malvada, da divindade maldosa, e utiliza-se no sentido para que se cuide da não utilização de comportamentos maliciosos. Cave canem, cuidado com a malícia. Nós não devemos interpretar isso de forma maliciosa, tá? É o cuidado com o cão, cuidado com o malicioso, cuidado com esse canem é utilizado como uma entidade maléfica, tá? Claro que no sentido figurado, se for usado no texto jurídico. Cogito ergo sum, penso, logo existo. Cogito, de cogitar, de conhecer, de cognição. Ergo,
né? De logo, sum, existo, sou, tá? Cogito, ergo sum. Cessante causa, tolitur effectus, significa que cessando a causa, cessa-se também os seus efeitos. Utilizado para poder demonstrar uma relação de causa e efeito de determinado comportamento jurídico que, ao cessar, fez com que os efeitos daquele comportamento cessassem também para aquele que dele sofria. Tá? É muito comum também no direito processual civil também, quando determinado comportamento lesivo ao direito de outrem é interrompido e você quer demonstrar que, cessando aquela causa, cessou os seus efeitos, que a partir do momento que, por exemplo, você consertou o vazamento do seu banheiro, os efeitos que depreciavam, que estavam ofendendo o patrimônio de outrem, cessaram junto com aquele conserto. Vamos lá. Consumatum est, isso daí é, né, uma antiga, né? Tudo está consumado, diz-se nos atuais livros que trazem essas relações de brocardos latinos, que foi a expressão que Cristo usou, né? Ao despedir-se da humanidade na cruz, né? Consumatum est, consumado está, e morreu, faleceu. Decujus é uma expressão que vocês vão ver habitualmente. É como eu digo, o meu peço a devida vênia, vai virar uma expressão do falar normal, habitual de vocês, uma expressão corrente, vai virar aquela gíria. Vocês vão trocar o falecido, o morto, né? Vão trocar pelo decujus, tá? Decujus significa simplesmente o falecido. Beleza? O falecido, o autor, eu coloquei aqui com o autor da herança, vamos deixar como falecido, que é aquele. O certo é o autor da herança, mas vai ficar aparecendo aqui, pode confundir a cabeça de vocês como o autor do processo de herança. Vamos fixar essa palavra só como o decújo, somente como falecido. De lege ferenda, da lei a ser criada. Fala-se geralmente no processo legislativo, quando quer mencionar-se determinada lei a ser criada, a fim de completar outra, né? E o sentido da expressão é esse, mesmo que não só no processo legislativo, é mais comum quando nós falamos de uma determinada lei que precisa ser criada a fim de regulamentar outra, o que é muito comum. Tá? De lege ferenda, trata-se da lei a ser criada, de proposição, de fala, de assertiva a ser conhecida, mencionada. De lege lata, de lei criada, já existente. Percebam que lata, lembra um pouquinho, né? Para quem entende um pouquinho aquela parte do inglês, lembra late, lembra algo passado, algo antigo, lata, pretérito, tá? Então, de lei já existente, de lei criada, de lei em vigor. Vou apagar aqui. Opa, não é isso? Não, apaguei o D sem querer. Dormientibus non succurrit ius, ou seja, essa é muito comum também, o direito não socorre a quem dorme, ou seja, o direito não socorre aquele que ajuiza suas peças tempestivamente, o direito não socorre aqueles que não cumprem seus prazos. Dormiu, não manejou a peça processual dentro do prazo cabível, o direito não lhe socorrerá. Dormientibus non succurrit ius, tá? Vamos lá. Tarde venientibus ossa, aos que chegam tarde, os ossos, é a expressão que se equipara, que é utilizada com o mesmo significado que dormientibus non succurrit ius, significa, né, a primeira, que o direito socorre a quem dorme, e a segunda, que aqueles que se atrasam, aqueles que perdem seus prazos, só os ossos lhe restarão, só ossos lhe restarão. Bom, segunda página, são 4, hein? Vamos lá, de repente dá para a gente terminar isso hoje. Brincadeira à parte, nós vamos terminar, né? Hoje é um exercício mais de leitura e explicação destes termos, tá? E esse materialzinho, formatado bonito ou não formatado bonito, será disponibilizado para vocês ainda hoje no portal acadêmico. Eu já estou aqui me questionando se eu tenho ou não que colocar esse material em ordem alfabética, porque senão o termo vai ficar lá longe, você não vai lembrar que é um termo,
né, se aproxima do outro, são usados em mesmo contexto. Mas vou deixar do jeitinho que a cabeça orientou. Bom, ex facto iusoritur, do fato nasce o direito, ao que nós falamos praticamente durante, né, todos os nossos encontros, da importância da narrativa fática. Deixa eu ajeitar aqui a câmera para mim, que eu ajeitei a tela para facilitar a minha leitura, mas eu estava aqui solto aqui na tela de vocês. Vamos lá. Ex facto iusoritur, do fato nasce o direito da adequada exposição fática, você conseguirá indicar, depreender o direito. Ex nunc e ex tunc são termos que vocês vão ouvir também com muita frequência, principalmente na disciplina de direito constitucional e em grande parte da disciplina de direito contratual. Fazer um gesto, né? Ex nunc, ex tunc. Tunc, lembra o que, ó? Tum, tapa na testa, né? Tá, ó, quando você dá um tapa na testa, tua cabeça vai para trás. Se vai para trás, ela volta, né, lá atrás. Ou vamos falar de uma maneira bem simplória, de uma maneira bem, bem com gírias, né? Você voltou para trás. É o ex-tum que bateu, aspas, voltou para trás. É o efeito retroativo. O ex-nunc é daqui para frente. O tunc é para trás. Tunc, bateu, andou para trás. Beleza? É o efeito retroativo. E o ex-nunc nunca existiu. Daqui para frente, começa tudo de novo. Tá? Daqui para frente. Vale daqui para frente o ex-nunc. O ex-nunc é dali para trás. Tá? Por isso que essas expressões nos orientam. Ex-ofício refere-se a algo que deve ser feito de ofício, deve ser feito por força de cargo, deve ser um procedimento, um ato que deve ser realizado independente de requerimentos. Quando nós dizemos que um juiz deve atuar ex officio, é que ele deve dar um despacho ou um comando independente de pedido das partes dos advogados. Ex vileges significa que é algo por força de lei. Ex vileges, espeça-se tal documento. Ex vileges deverá ser observado tal e tal argumento. Beleza? Hereditas viventes non datur, não é herança de... Essa é ótima, hereditas viventes non datur, não é herança de pessoa viva. Isso daí a gente ouve muito, principalmente na vara de família. Eu faço pouquíssima coisa de família, quase nada, mas é muito comum quando alguém tenta se defender daqueles filhos, né? Geralmente pessoa idosa tentando se defender de filho que está tentando interditar o pai e a mãe para poder se apropriar do patrimônio, né? De maneira maliciosa. Então é bem comum isso aparecer nesse tipo de ação, nesse tipo de petição. Habemus Papam, não poderia deixar de colocar, tem pouca utilização nos textos jurídicos, mas é a expressão largamente conhecida, né? Habemus Papam, temos Papa, expressão largamente conhecida e utilizada para declarar que um determinado Papa foi escolhido quando do procedimento católico para a escolha deste líder religioso. Homo homini lupo, ou vocês vão ver algumas as variações desta, que será homo hominis lupus. Eu vejo muito com S, tá? Mas no nosso material, nas obras recomendadas de redação jurídica, está da forma que representei aí. O homem é lobo para o homem, ou o homem é o lobo do homem, tá? Seria aí a expressão mais usual e geralmente utilizada para poder se falar de pessoas violentas na prática de condutas criminógenas. Idem todo mundo conhece, está na lista. O idem que é mais fácil, o Léo não botou. Idem é o mesmo que. Tá? Colocou idem, o mesmo que. Vocês vão ver isso muitas vezes na redação do trabalho de conclusão de curso de vocês, lá no 10º período de faculdade. Em cauda venenum, o veneno está na cauda. Geralmente é uma expressão usada, até coloquei aqui a observaçãozinha, é na parte final do discurso que o orador põe toda a malícia. Outra expressão utilizada com muita frequência nas sustentações orais do tribunal do júri, quando uma das partes, né, a acusação ou a defesa, quer criticar o que acabou de ser falado pela parte contrária, pela parte que está criticando, fala em cauda venenum e critica, né? A última parte, deixou para destilar seu veneno ao final, é bem, né?
Sendo mais específico ainda, geralmente a defesa utiliza essa expressão quando dá tréplica, porque aí a acusação não vai mais falar depois da defesa, a acusação começa falando, expondo razões orais de acusação, a defesa expõe suas razões orais de defesa no tribunal do júri, depois vem a acusação e faz a réplica, criticando as razões, as teses defensivas, e a defesa vem fazer a tréplica, criticando a réplica acusatória. E normalmente a defesa usa essa expressão para. Porque depois dele ninguém mais vai poder falar. E aí acaba fazendo uma crítica ali, né? Em cauda veneno, né? Na cauda está o veneno das palavras que foram narradas por oportuno, e aí por aí vai, tá? Indúbio pro réu vai ser coleguinha de vocês, vai andar assim no bolso, vai estar escrito no marcador de página, é o termo, é nome de princípio, tá? Significa que na dúvida a favor do réu, é um princípio de direito penal que relaciona-se com o princípio da presunção de inocência, e a sua análise jurídica orienta no sentido de que mais vale um culpado solto do que um inocente preso. Uma pessoa inocente jogada ao calabouço é um pecado maior do que um culpado solto. O culpado voltará a delinquir. Na falta de provas, absolva-se, porque o culpado solto volta a delinquir, daqui a pouco a gente prende ele. Mas o inocente preso sofre uma violência contra as suas liberdades, contra a sua dignidade, que serão irreparáveis, e a vida daquele inocente também. Verba volante scripta manente. As palavras voam, os escritos permanecem. Vejam que, ó, verba, o verbo. Lembra que pelo menos, lembrem que aqueles que já ouviram falar alguma coisa, né, de questão de igreja, de parte religiosa, Jesus fala todo o tempo, né, e o verbo se fará carne, e o verbo, ou seja, as palavras tornar-se-ão verdade. Verba, o verbo é utilizado aqui não como aquele verbo que nós aprendemos em língua portuguesa, mas o verba enquanto as palavras. Volante, são voláteis. Verba volante, palavras são voláteis. E aí, traduzido de maneira aproximada, como as palavras voam, o verbo que é oralizado é volátil. Scripta, scripta, gravado, scripto, manente, permanece, mantém-se. Então, verbo volante, scripta manente, é o teor da expressão. Inter amicus non est iudex. Entre amigos, não sejamos juízes, não escolhamos lados. É um termo utilizado geralmente em audiência de conciliação, onde todos ainda são amigos, não temos ali que adotar aquele conceito de partes. Normalmente, conciliador usa esse tipo de expressão. Nemo tenetur sede tegere, esse também é outro princípio vinculado ao direito penal, é o direito de não incriminação, o direito que todo acusado tem de não autoincriminar-se, de não fazer prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Indúbio pro società, outra expressão latina utilizada com muita frequência no direito penal, que significa que na dúvida se favoreça a sociedade. Se favoreça a sociedade, na dúvida pro réu. Sempre. O indúbio pro società lá no direito penal, vocês vão aprender especificamente no processo penal, que é aplicado por conta ali no meio do processo do júri. No meio do processo do júri, pensa-se da seguinte forma: se não tem certeza que foi ele que matou ou não, coloca ele em liberdade, manda para o tribunal do júri, indúbio pro società, para que a sociedade o julgue, né, para que os jurados, na forma da a sociedade, na forma dos jurados do conselho de sentença, julgue o comportamento deste que ao processo penal é submetido. Favor rei, outro brocardo latino utilizado como expressão de princípios processuais penais, que significa que, havendo a necessidade de desequilibrar uma balança probatória em favor de acusação ou defesa, ela deve ser desequilibrada favor rei, em favor do réu, porque é o ser humano presumidamente inocente que está sendo ali julgado. Iuria novi de cúria, como eu falei mais acima, né, mais no início do nosso encontro, é uma expressão de utilização
cotidiana, principal, em todos os ramos do direito processual. O direito processual é um ramo do direito público, e o area nobis curia significa que o juiz conhece a cura, no sentido de que este conhece a lei, de que se conhece o dogma judicante, conhece a fonte da lei. Tá? Que eu não preciso, é utilizado no sentido de que eu não preciso dizer o artigo para o juiz conhece o artigo, eu preciso dizer o direito. Eles sabem que artigo de lei aquele direito vai estar inserido. Tá? É isso que esse brocardo nos apresenta. Aberratio ictus, outra expressão, na área penal se usa muito expressão latina, tá? Outra expressão que tem mais aplicação em área penal, que é o erro de alvo, quando alguém mira em algo e acerta a outro, e aí fala-se que houve aberratio ictu. Abolitio criminis, quando uma lei é descriminalizada, exemplo do antigo artigo 240, que tratava do adultério, foi revogado em 2005, e houve a abolitio criminis. Tá? Revogado o artigo, aboliu-se o crime, pois não existe crime sem lei anterior que o defina. Accessorium sector principale, esse eu acabei repetindo, vou deixar aqui, eu falei lá em cima, né, acabei colocando aqui de novo, né, ocupação, significa acessório pedagógico principal, eu já fiz a menção. Onus probandi significa que o ônus da prova, geralmente fala que o ônus probandi incumbe a quem a alega. Ad hoc também, muito advogado, principalmente advogado que trabalha na área da Justiça Federal, adora ser nomeado ad hoc. Né? Ad hoc é para o ato, né? Significa que determinada conduta, determinada pessoa, que determinada coisa foi estabelecida para aquele ato. Quando nós ouvimos dizer que o advogado Tício foi nomeado ad hoc, é que ele foi nomeado para aquele ato, certo? Ad quem, outra expressão de uso corrente no dia a dia forense. Quando falamos o juízo ad quem, estamos nos referindo aos tribunais ou cortes recursais. Estamos nos referindo à segunda instância, aos tribunais que encontram-se em escala de potencial cognição recursal quanto ao que é apresentado. Falei difícil, mas já vou me explicar, porque o próximo termo é o apó, que é o do qual refere-se aos juízes de primeira instância ou julgadores originários. Por isso eu não posso, eu falei tanto ali no ad quem, porque eventualmente eu tenho um julgamento originário por um determinado tribunal, crime do prefeito. Se o prefeito comete um crime, é julgado pelo Tribunal de Justiça, por uma das turmas, né, de apreciação criminal. E aquele será o órgão, né, o órgão especial de atuação criminal, é responsável para conhecer do delito daquele prefeito. E qual será o órgão? A de quem imediatamente vinculado àquela turma? O STJ, por exemplo. Tá? Ânimos. Quando eu digo a palavra ânimos, eu digo com o intuito de. Com o intuito de alguma coisa. Com o intuito de matar, com o intuito de roubar, com o intuito de furtar, com o intuito de dilapidar, tá? E outras tantas palavras. Fulano dirigiu-se a... Tício dirigiu-se à casa de Penélope com ânimos desconhecido, com um intuito desconhecido, tá? Posso completar, inclusive, esse brocado latino com a palavra na língua portuguesa, naturalmente, que o sentido será entendido. Entretanto, habitualmente, ânimos vem acompanhado das seguintes palavras. Ânimos necandi, muito utilizado em direito penal e processo penal, quando fala-se em crime de homicídio, que significa com intuito de matar. Bis in idem significa novamente, já viu o... bis in idem, inclusive, eu vou até tirar. Eu acabei ficando repetitivo aqui, passei aqui algumas horas fazendo esse material para vocês, às vezes, né? Acabei me repetindo. Caput. Caput vocês vão ver todos os dias, significa cabeça, cabeçalho, início. Quando eu digo, segundo o caput do artigo 6º da Constituição, lá estão estabelecidos os direitos sociais fundamentais. Significa que na cabeça daquele artigo, no cabeçalho daquele artigo, nós utilizamos a expressão caput. Caput, né? Caput não, é caput. Mortis causa mortis, ou mortis causae, né? É o motivo da morte. Conditio sine qua non é a condição sem a qual não.
nós costumamos dizer que mas tal ato precisa ser realizado? Sim, pois ele é conditio sine qua non de outrem, sem o qual outro ato não se realizará. É necessária a citação para que o réu tome conhecimento da imputação penal que lhe é imposta. A citação regular do réu é conditio sine qua non para exercício de sua defesa, por exemplo. Corpus delicti é o corpo de delito, é o brocardo latino utilizado para o termo já conhecido, provavelmente vocês chamado corpo de delito. Com grano salis é com detida moderação, com devido cuidado, né? Que significa literalmente como grãos de sal, e esse brocardo latino é normalmente utilizado quando determinado direito deve ser avaliado com grano salis, com muito cuidado, com muita moderação, com muito carinho, com muita atenção, com a atenção que se daria a um grão de sal, como se você estivesse contando grãos de sal, tá? Atenção especial. Data máxima venia, acho que foi o primeiro que falei com vocês nos nossos encontros, significa, né, com a devida licença, com a devida e maior escusa e licença possível. É um termo normalmente utilizado a fim de contrapor e de confrontar ideias pré-estabelecidas. Quando eu quero criticar uma sentença, eu digo, merece reforma a sentença prolatada pelo ilustre juízo da primeira vara, data máxima venia, pois equivocada, conforme vejamos, expressão usada neste sentido. Duralex, sed lex, não é o prato Duralex. Duralex, sed lex, lei, lex é a lei. Então, a lei é dura, mas é lei. Sendo lei, deverá ser aplicada. Erga omnes, omnes a todos, erga que estende-se. Um efeito erga omnes é um efeito que se estende a todos. Error in iudicando significa erro de julgamento, também expressão utilizada largamente por conta de interposições recursais. Guarda aí essa palavra interposição, isso pode ser uma dica, hein? Acabei soltando aqui sem querer. Error in procedendo, erro de proceder, erro de ação, quando alguém é levado a erro, por exemplo, quando está narrando uma conduta no processo, onde eu tenho que dizer que determinada pessoa foi levada a um erro de proceder, onde eu quero defender um policial de que ele foi levado a erro no proceder devido à conduta das pessoas, porque foi enganado, porque acreditou num depoimento malicioso qualquer, né, num depoimento até criminoso, tá? Fumus boniuris, esse para quem curte cível vai ouvir, para quem curte já no primeiro período, talvez não esteja aí, né, nessa percepção, mas vai ter uma galera que vai se apaixonar por processo civil, vai trabalhar lá medidas cautelares, as tutelas provisórias, de um modo geral, e vai precisar argumentar toda hora o fumus boniuris, que literalmente significa fumaça do direito, e é uma expressão que faz referência a um direito possível, bem possível mesmo, assim, bem, né, que dá quase que para ter certeza que o cara tem aquele direito. Então, diante do fumus boniuris e mais um outro elementozinho que eu vou apresentar mais baixo, que é o periculum in mora, vai pedir para o juiz antecipar aquele direito, resguardar aquele direito, né? Então, fumus boniuris tem a ver com direito provável, com probabilidade de direito, expressão que vocês ouvirão mais à frente, quando estiverem fazendo a disciplina de processo civil, lá por conta do artigo 300 do CPC. Habeas corpus, esse todo mundo conhece, significa simplesmente tenhas teu corpo, e é o nome de uma ação constitucional originária que busca garantir a liberdade, garantir a liberdade ou garantir que alguém não sofra constrição indevida de sua liberdade. Habeas data, raciocínio semelhante ao habeas corpus, mas para que qualquer pessoa tenha acesso aos seus próprios dados e não de outrem. Já fica a dica aqui, ó, no primeiro período, lá para frente, para o exame de ordem. Habeas data é para que determinada pessoa tenha os teus dados, né? Para que você tenha acesso aos seus dados sobre sua pessoa. Ah, mas é do meu filho. Se é menor, tudo bem. Fez 18, é ele que tem que requerer. Ah, mas é da minha esposa. É dela, problema dela. Só ela pode requerer, você não. Mas é do seu pai, não importa. Habeas data só para os seus dados. Léo, por que você perdeu um tempo com isso? Tenho certeza que lá na frente, daqui a 5 anos,
Alguém vai pegar um pontinho no exame de ordem por causa dessa minha fala hoje. Eu não vou nem lembrar, mas vou ter ajudado vocês. Eu tenho uma convicção íntima que alguém vai arrumar um pontinho, pelo menos, no exame de ordem, por causa dessa chaticezinha do Léo. Inaudita altera parte, outro termo utilizado com muita frequência no processo civil para poder requerer algo ao juiz, e vai se requerer que não seja nem ouvida a parte contrária. Requer a Vossa Excelência que defira a tutela que ora se requer, inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir outra parte, tão evidente, tão provável que esse direito é. Malam partem, uma expressão utilizada com muita frequência na disciplina de Direito Processual Penal e Direito Penal, dizendo, normalmente utilizada no sentido de expressar que determinada analogia não pode ser feita em malam partem, ou seja, em desfavor do réu, tá? Inter pares, né, que significa uma relação havida entre as partes do processo de uma relação jurídica. Intuito personae, diz-se com relação à parte, um intuito, intenção vinculada a uma determinada pessoa ou uma determinada parte de direito processual. Inter vivos, fala-se inter vivos sobre uma relação havida entre pessoas vivas, como, por exemplo, a transmissão de determinado direito, a transmissão de determinado patrimônio. Um minutinho, gente. Subiu aqui uma mensagem do grupo de professores, mas não é nada que eu tenha que falar aqui com vocês. Eu estou aqui atento, de repente tem um recado da coordenação para passar para vocês, mas não foi o caso. Vamos lá. Intercrimes, outra expressão utilizada, é uma expressão conceitual em direito penal. Refere-se ao caminho do crime, mas não é o caminho que o criminoso leva para chegar à sua vítima. É uma expressão que busca, que retrata o conceito do caminho do crime com relação às etapas para sua consumação. Do início, que chama-se cogitação, a segunda etapa, que chama-se atos preparatórios, essas duas etapas não são puníveis. A terceira etapa, que são atos executórios, opa, comecei a executar um determinado crime, até a consumação, que pode chegar ao exaurimento. Beleza? Então, intercrimes é um brocard latino que vai tratar do caminho do crime ou das etapas para cometimento de determinado delito. Iuris et de iure é presunção do direito pelo direito, presunção que não admite prova em contrário, presunção inequívoca, presunção iuris et de iure, presunção de que algo aconteceu porque assim a lei o comanda presumir. Longa-manus, fala-se do executor de determinadas ordens que atua no lugar de alguém, expressão muito utilizada para falar-se de conciliadores judiciais que atuam como longa-manus do juiz, realizando conciliações e consignando os termos das mesmas em a ata ou documento que o equivalha a ser redigido e posteriormente encaminhado ao juízo para que o homologue. Causa mortis, né? Causa da morte, acho que já até mencionei esse termo mais acima, eu não vou apagar, mas eu não tenho certeza se coloquei lá, estou confundindo. Mutatis mutandis, fala-se, né, mudar o que precisa ser mudado. Normalmente essa expressão também é usada para poder mudar de assunto. Mutatis mutandis, né, mudando de assunto, é muito utilizado nesse sentido. Notícia criminis significa notícia do crime, comunicação do delito, e também é o nome de uma peça processual que pode ser redigida por advogado para comunicar um crime diretamente à delegacia, substituindo assim o registro de ocorrência, pelo menos em teoria. Na prática não é bem assim, mas na prática vamos conversar sobre isso lá no 7º período, quando formos ver da prática penal, as primeiras letras sobre a prática penal. Nullem crime, nulla poena, sine praevia lege poenali. A expressão latina é gigante, mas nada mais é do que não existe crime sem lei anterior que o defina, tá? Se não tem lei anterior, não existe crime. Eu não posso dizer que é crime se não tem lei. É crime jogar papel no chão, na rua. Não é crime, é ilícito cível, você vai ser multado, mas crime não tem nada ali escrito
na legislação penal, nas contravenções penais, dizendo que isso é crime, então, nullum crime, nulla pena, sine praevia lege poenale. Pacta sunt servanda, expressão que na primeira aula de direito contratual vocês vão ouvir, significa que os pactos devem ser cumpridos, os contratos devem ser honrados, e é uma das grandes motivações do impulso de obrigações de fazer. Periculum in mora é o irmãozinho gêmeo do fumus boniuris, que eu mencionei mais acima. Significa tratar-se do risco da demora. Fala-se, né, utiliza-se esse brocardo quando nós queremos nos expressar com relação ao risco, ao resultado útil do processo, quando queremos dizer ao juiz que se ele não antecipar aquele direito, o processo vai estar perdido. Nem adianta mais processo, porque vai ter sentença, mas a sentença não vai servir para nada, porque o direito já vai ter perecido. Né? É quando eu tenho assim um caminhão de carne, um caminhão refrigerado, com baú refrigerado, que está parado e acabou a gasolina, já não está mais refrigerando. Eu digo, e aquela carne está em disputa entre dois açougues. E eu entro com a ação pedindo cautelarmente: excelência, bota essa carne, pelo amor de Deus, no frigorífico público ou em qualquer outro lugar, que é para ela não estragar, não precisa nem entregar para mim nem para ele, mas, pelo amor de Deus, congela isso, porque senão não vai adiantar o senhor no final do processo dizer a quem pertence a carne, ela vai ter estragado. Qual o risco ao resultado útil do processo? E o pior, seu processo não vai servir para nada, porque ele não vai ter um resultado útil, né? E aí você evidencia um perigo in mora para que, ó, bife na geladeira, para eu poder utilizar esse bife mais tarde. Senão ele estraga e o processo não adianta para nada. Quantum, toda vez que vocês ouvirem a palavra quantum, nós vamos lembrar de quantidade. E geralmente vai vir acompanhada do termo debeatur, né? O quantum debeatur é o valor devido. Geralmente esse termo refere-se ao valor da execução ou o valor de obrigação que se pretende executar. Quod abundant non nocet, outra expressão de uso corrente, que eu falei, mas assim significa o que abunda não prejudica, e fala-se essa expressão, utiliza-se essa expressão para se falar sobre a preferenciabilidade da argumentação excessiva. Na dúvida, traga provas a mais. Na dúvida, argumente a mais. Na dúvida, peque pelo excesso, mas não peque pela falta de elementos. Nossa obrigação como advogado não é de resultado, nossa obrigação como advogado é obrigação de meio, ou seja, eu tenho que trazer argumentos defensivos abundantes, provas abundantes, defesa abundante, e tudo que você puder fazer, faça-o em excesso, faça com sobra, para não correr o risco de pecar por falta. Peque pelo excesso. É isso que essa expressão nos orienta. Reformatio impégios, normalmente é uma expressão que vocês vão ouvir no estudo do direito recursal, da proibição da reformatio impégios. Significa que as sentenças recorridas não podem, por exemplo, ser reformadas em prejuízo do recorrente. Elas podem ser mantidas ou a pretensão recursal reconhecida e melhorada, e modificada para melhorar, ou para atender ao intuito, à pretensão recursal. Agora, reformatio do impulso recursal impégios, isso não pode acontecer. Então, já na última folha, ela não está até o final, não, acho que está só até metade, ou menos. Reformatio in melius é a reforma para melhor. Res furtiva, toda vez que falar-se res, não estamos falando daquela moeda antiga, lá da época de Dom Pedro, não. Nós estamos falando em coisa. Res é a expressão latina que se usa para coisa. Res furtiva, coisa furtada. Res derelictae significa coisa abandonada. Sine die é muito utilizado a expressão sine die é muito utilizada em despacho na Justiça do Trabalho. Normalmente, depois da instrução processual, o juiz encerra a instrução e adia o processo sine die para julgamento de sentença. 100 dias para julgamento, não, para prolação de sentença. E aí depois ele publica a sentença no Diário Oficial e todos tomam conhecimento. Stricto sensu, fala-se que algo é stricto sensu quando ele é em sentido estrito, em sentido detido, em sentido mais específico.
Quando nós falamos pós-graduação estricto sensu, estamos falando de uma pós-graduação mais específica, um mestrado, um doutorado. Quando falamos em pós-graduação, vou colocar aqui embaixo, acho que eu não coloquei. Nós usamos o termo lato sensu, significa em sentido amplo. Beleza? Em sentido abrangente, quando falamos de uma pós-graduação lato sensu, estamos falando de uma especialização geral. Quando falamos de estricto sensu, estamos falando de algo bem mais detido, bem mais focado. Subjúdice significa que é algo que foi submetido a juízo, né? Tal pretensão já encontra-se subjúdice no processo distribuído na comarca de Nova Iguaçu e não aqui em Nilópolis. Então tem lá uma litispendência. Subjúdice significa que algo já foi, ou já está, ou está sendo submetido a juízo. Última ratio significa último recurso, última fala, última intenção, última menção, em última análise, em última ratio. Vacatio legis, fala-se do tempo, né? Lapso legal, que ficou faltando uma vírgula e um espaço, acertei, lapso legal ou lapso temporal estabelecido entre a publicação da lei e sua efetiva vigência. Tem quando a gente ouve lá na televisão, olha, a reforma trabalhista passou, hein? Já foi aprovada, não tem mais para onde recorrer, mas só vai entrar em vigor em novembro. Lembra quando aconteceu isso com a reforma trabalhista? Há 2 anos, há 2 para 3 anos atrás? Então, essa foi a vacatio legis, essa data em que ela foi aprovada de tudo, né, sancionada pelo presidente, votada nas duas casas legislativas que compõem o Congresso, tudo passou certinho. Pronto, foi publicada. A lei é válida e publicada. Só que ela foi publicada hoje e só vai ter vigência daqui a 3 meses. Esse período de 3 meses é o período de vacatio legis. Vocês vão ouvir falar sobre isso na disciplina que tratar de lei da LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, LINDB, ao Direito Brasileiro. Está ali nas primeiras páginas, provavelmente, do seu Código Civil. Inverbes. Quando nós usamos a expressão inverbes, significa nas próprias palavras. Usamos a expressão inverbes com muita frequência para fazer citações diretas. Estou redigindo a minha petição e digo, segundo o artigo 369 do Código de Processo Civil, inverbes, a prova influenciará diretamente na convicção do magistrado, fecha aspas. Quando você usa o termo inverbes, você está querendo dizer que você está fazendo uma citação literal, nas próprias palavras, nas exatas palavras, nas mesmas letras. Beleza, gente? Cansou um pouquinho, falei rápido, né? Porque eu tinha aqui pelo menos 3 páginas e meia, não chega a ser 4 páginas. Para trabalhar com vocês, eu já vou aqui fazer... deixa eu encerrar aqui o vídeo para ele ficar curtinho.